O tema da live vai ser sobre insônia, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu quero começar, as perguntas vão ficar para depois, gente. No finalzinho da live a gente vai responder as perguntas que tiverem Sim. disponíveis. E o que eu quero perguntar é a insônia. Primeiro, tem muita gente que acha que a insônia é só uma dificuldade de uma pessoa que demora para iniciar o sono. É isso mesmo, insônia, ela é só isso? Tipo assim, a pessoa demora para poder começar o sono? Como é que é isso? Pronto, isso é o que todo mundo sabe, né? Insônia, dificuldade de dormir. Mas o que nem todo mundo sabe é que vai além disso, né? De acordo com a Associação Brasileira do Sono, a insônia é tanto a dificuldade de começar a dormir, né? Mas também a dificuldade de manter o sono durante a noite. Então, você pode dormir logo, mas acordar durante a noite, né? Isso também é insônia. Uhum, Bem como você ter uma qualidade insatisfatória do sono, né? Então, mesmo que você uhum. não acorde necessariamente, mas tendo uma qualidade do sono ruim, dependendo da gravidade, isso pode ser considerado insônia também. E tem alguma consequência para a saúde que pode trazer aí a pessoa ficar com esse mau hábito de sono? Isso pode trazer alguma consequência ruim para a saúde da pessoa? Pronto, eu acho que esse é o ponto-chave, assim, da nossa live, né? Que é o porquê. Por que que esse tema é importante, né? Por que que eu tenho Uhum, que prestar atenção na qualidade do meu sono, né? uhum, Poucas pessoas sabem que o sono é um processo ativo, né? É um processo ativo e muito importante para a nossa saúde, né? Durante o nosso uhum, sono, são produzidas diversas substâncias, são produzidas hormônios, né? E é um processo restaurador, né? Tanto físico uhum. quanto mentalmente. Então, por exemplo, tem várias substâncias que estão sendo produzidas e secretadas, né? E lançadas na nossa corrente sanguínea, no nosso cérebro, durante o sono. Né? Por exemplo, durante o sono, nosso cérebro ele aumenta a capacidade, uma boa qualidade do sono, de aprendizado, né? Até a capacidade de memória. Alguns hormônios, como o hormônio do crescimento, que é importante para as crianças, né? Na fase do crescimento, o hormônio, a testosterona, que é o hormônio masculino, né? Várias coisas. Durante o sono também, a nossa pressão arterial, ela baixa um pouquinho, o que é importante para todo mundo, especialmente para as pessoas que têm pressão arterial alta, né? Então, tem diversas coisas acontecendo no nosso organismo durante o sono, né? E aí, a partir disso, a gente pode ver que alguns sintomas, eles podem vir por conta de insônia, né? Que seriam o quê? Desde irritabilidade, né? Uma lentidão de raciocínio, né? Muitas vezes, a insônia, né, pode estar também relacionada ao ganho de peso, né? Porque alguns hormônios, como eu falei, eles perdem esse equilíbrio, né? Então, hormônios que influenciam a questão da saciedade, né, e o ganho de peso, quando você está com insônia, isso pode desequilibrar um pouquinho e levar a um ganho de peso, né? E além disso, como eu falei, tem Uhum. a questão do aprendizado, tem a questão da memória. Então, a insônia, ela diminui a sua produtividade, o seu desempenho físico, o seu desempenho mental, né? O que pode atrapalhar a sua produtividade no trabalho, pode atrapalhar a sua produtividade nos estudos, né? Se for o caso. Então, assim, são várias coisas a longo prazo e a curto prazo que às vezes as pessoas não se atentam, né? Mas melhorar a qualidade do sono pode sim melhorar essas coisinhas. Uhum. Tem até alguns estudos que eu estava até falando para a Mari, que relaciona também insônia, uma pessoa que tem mau hábito de sono, relaciona as mulheres com esse hábito e câncer de mama, né? Um aumento aí na prevalência de câncer de mama entre essas mulheres que mantêm esse mau hábito de sono. Também estudos envolvendo diabetes, enfim, são várias aí as doenças que a gente pode relacionar realmente com insônia. Então, por isso que é tão importante a gente ter realmente uma higiene do sono adequado, porque, por isso que isso é um tema tão relevante, né? Sim, com Até certeza. porque tem uma grande prevalência aí de insônia na população, né, hoje em dia. E assim, isso realmente foi uma coisa que eu percebi. Eu faço residência, né, de medicina de família, eu trabalho no posto de saúde. Isso foi uma coisa que realmente, nos últimos meses, assim, por conta da pandemia, foi uma demanda que cresceu muito, né? Já Uhum, era comum, né, eu atender pessoas que uhum, tinham essa queixa de insônia, mas por conta da uhum. pandemia isso realmente aumentou muito, né? Então, assim, Isso. sempre é um tema importante e atualmente mais ainda. Legal. Mari, alguma coisa pode causar insônia? Pronto. O que é que pode causar insônia, né? São várias coisas. E aí, nesse ponto aqui, é importante a gente frisar que se você tem esse problema de saúde, é importante você ter uma orientação, uma avaliação médica, né? Porque várias condições clínicas podem causar. Então, algumas doenças
hormonais, doenças metabólicas, né? Muitas vezes questões de saúde mental. Então, tem várias coisas que é importante ser investigado, às vezes até com outros exames, né? Mas Uhum. são situações específicas que vale a pena ser investigado individualmente. Além disso, existe uma coisa muito comum também que pode causar insônia, que é a falta de higiene do sono, né? Que é uma coisa que, inclusive, eu tenho visto, assim, prevalentemente nas pessoas que têm se queixado disso ultimamente, né? Que é a falta de higiene Uhum. do sono. Então, vamos lá. Agora que eu vou dar 5 dicas, certo? E são 5 coisas que fazem parte da higiene do sono, tá certo? Então, vamos lá. Então, a primeira é a rotina, certo? Você estabelecer um horário, aproximadamente, para sempre dormir naquele horário. E, de preferência, também acordar no mesmo horário, né? Você ir dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Porque você vai acostumar o seu corpo e a sua mente que aquela rotina, realmente, como se você estivesse treinando o seu corpo e a sua mente para sempre naquele horário, já ir se preparando para dormir, né? Então, é importante ter essa rotina. E além da questão do tempo, né, da hora, você marcar uma hora, eu vou dormir mais ou menos nessa hora e acordar mais ou menos nessa hora, é importante também você evitar cochilos muito longos durante o dia, né? Porque senão você dorme muito durante o dia e aí quando chegar à noite a sua necessidade de sono está reduzida. Isso é especialmente importante também para pessoas mais idosas, né? Porque ao longo do tempo, a pessoa idosa, muitas delas têm uma tendência de ter uma necessidade menor de sono, elas dormem menos, né? Uhum. E aí, se cochilar muito durante o dia, passar muito tempo dormindo, isso pode atrapalhar o sono à noite. Né? Então, é mais ou menos, na primeira dica, é mais ou menos isso. A questão do Uhum. horário, você estabelecer um horário para você dormir e um horário para você acordar, né? E evitar os cochilos durante o dia. A segunda é em relação ao ambiente, né? Como assim? O ambiente que eu vou dormir, ele tem que ter algumas condições ali favoráveis para melhorar o meu sono, né? Tipo o quê? O seu quarto, se você for dormir, ser um quarto no momento do sono escuro, certo? Calmo, sem muito barulho, né? A sua cama confortável. Então, assim, tá chegando perto da hora de dormir, já vai diminuindo as luzes, já vai ficando mais silêncio, né? Então, isso é importante porque o seu organismo percebe isso, né? Os nossos receptores, nossos olhos, tudo esses estímulos externos, eles podem ficar estimulando o nosso organismo a ficar acordado, né? Então é importante a gente ter esse preparo, né, do ambiente ao nosso redor. Assim como também é uma observação importante na questão do acordar de manhã, né? Se você, por exemplo, se você tem dificuldade de acordar, demora muito na cama e tudo, às vezes a questão da cortina blackout, né? Você fecha muito a luz da manhã, isso pode interferir um pouquinho o seu organismo perceber a luz e ver que está na hora de acordar, né? Então, essas variações do dia, né? Quanto mais natural, na medida do possível, a gente estiver acompanhando o ciclo do dia, melhor, né? Então, isso serve para o período da manhã, mas serve também, principalmente, que é o nosso tema aqui, a questão do período da noite, né? A gente ir diminuindo a exposição de luz no nosso quarto, nosso ambiente está tranquilo, né? E propício realmente para a gente dormir, adormecer, né? E aí, dessa segunda, a gente já puxa um gancho para a terceira, mas vale a pena ser um tópico separado porque é uma coisa totalmente prevalente assim na nossa sociedade de hoje para todo mundo, que é a questão das telas, certo? Então, importante você evitar tela de celular, tela de computador, tela de televisão, tablet antes de dormir. Mesmo que o quarto esteja apagado, mas você está no celular, aquilo dali vai atrapalhar o teu sono. Por quê? Porque da mesma forma que o quarto escuro ele te induz a dormir, a luz, ela, o que é que acontece? Ela inibe a secreção de uma substância do nosso organismo que chama melatonina, certo? Então, na medida que a gente está tendo estímulo visual luminoso, né? Ou seja, tem luz, o nosso olho, o nosso corpo, muito sabiamente, envia uma mensagem para o nosso cérebro o seguinte: fica acordado, tem luz, né? Fica acordado. Então, isso é inibir a melatonina. A luz, ela diminui essa produção da melatonina, que é uma substância que vai regularizar o nosso sono,
né? Então, Uhum. é importante isso. E aí, aqui eu conto o meu relato pessoal de como a minha qualidade do sono melhorou quando eu fiz essa rotina. Assim, eu acho que é bem comum. Para mim, era uma prática muito comum. E eu acho que para muitas pessoas é uma prática comum, de você dar uma checada no celular antes de dormir, ou alguma coisa, dar uma olhadinha em alguma coisa ali, e às vezes você nem Uhum. percebe, mas aquela Uhum. luz ali da tela, ela pode estar te deixando acordado, né? E te dar um sono menos tranquilo. Então, é um hábito evitar o tempo de tela, né? As luzes de tela, pode sim, e eu sou prova disso, né? Ajudar a qualidade do seu sono. Vamos para a quarta coisa, certo, gente? A quarta dica, a quarta atitude que você pode tomar em relação ao seu sono, ou dar essa dica para alguém que você acha que precisa, é em relação à alimentação, tá? Como assim? Como é que a nossa alimentação pode interferir no nosso sono? Vamos por partes aqui, algumas dicas para vocês, certo? Em relação a isso. Então, primeiro de tudo, evitar alimentos estimulantes que contenham a cafeína, que é tão comum nos nossos alimentos, né? Então, evitar beber café, evitar refrigerantes, né? Que tenham cafeína, ou então refrigerante que contém guaraná, que pode ser também estimulante, né? Alguns tipos Chamate, de né? chá, o chamate, que tem cafeína também, né? Então, evitar beber esses chá, café, refrigerante no período da tarde, né? Então, assim, outra coisa também que é importante, você evitar, se você perceber, se você toma algum suplemento, alguma que tem uma composição de cafeína, de taurina, que são coisas que são estimulantes também e podem despertar, né? Então, se você está com esse problema, é importante você perceber isso e, idealmente, evitar a cafeína, que é estimulante, né? Para te dar uma qualidade de sono melhor. Uhum. Em relação ainda à alimentação, o ideal é que você evite refeições muito volumosas, certo? Então, assim, antes de dormir, né, ter aquela refeição muito pesada, uma refeição muito volumosa, né, assim, antes de dormir, isso não é legal, né? Por quê? Porque essa refeição ela vai exigir um processo também trabalhoso, assim, do teu organismo, de fazer a digestão, e isso pode te dar uma qualidade do sono um pouco prejudicada por conta disso, né? Então, sempre tem aquela indicação de fazer da ceia ser uma refeição mais leve, né? É por vários motivos e um dos motivos é esse, né? É ajudar a qualidade do sono mesmo. E aí, outra Uhum. dica ainda nesse quesito alimentação é a questão de você evitar beber muita água, muito líquido antes de deitar, né? Isso às vezes é uma coisa que a pessoa não percebe, passou o dia na correria, não bebeu água, e ali, não bebi água hoje, vai beber um monte A de carapuça água, me serve. a carapuça serviu, né? Viu? Pois é, e aí você bebe aquele monte de líquido antes de deitar e durante a noite você vai despertar com vontade de urinar, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que você tem que evitar também. Procura colocar essa água em outros horários, num horário mais cedo. Mesmo à noite, bebe água à noite, mas com tempo suficiente para você ir ao banheiro antes de deitar. A quinta dica é em relação aos exercícios, certo? Primeiramente, exercícios físicos, tá? Gente, exercício físico, quem me conhece, quem conhece a Rinelli, quem é da área da saúde, sabe como exercício físico é um elixir, assim, para nossa saúde, para várias coisas, né? Então, para nossa saúde física, para nossa saúde mental, tem diversos estudos que comprovam que exercícios físicos protegem a gente de doenças mentais, protegem a gente de doenças cardiovasculares, né? É importante para o nosso sistema músculo-esquelético. Então, o exercício físico, conhecidamente, ele é bom para todo mundo. É importante que todo mundo faça de forma regular, certo? Sempre. Isso é básico. E aí não é diferente também para o sono, né? O exercício físico, ele também melhora a qualidade do sono. Mas aqui cabe uma ressalva que, idealmente, você vai evitar fazer exercício muito perto da hora de deitar, tá? Por quê? Porque o exercício, ele gera um estado de ativação, né? Muitas vezes, quando você faz o exercício, você fica desperto, você fica cheio de energia, e isso pode atrapalhar o seu sono. Então, idealmente, fazer durante o dia, né? Mas, assim, é uma coisa que cada um tem que ver aí na sua rotina, né? Porque muitas vezes
resta à noite, mas de preferência coloca um pouco mais para cedo, não coloca tão tarde, perto do horário de dormir, né? O exercício físico. E o outro tipo de exercício é o exercício de relaxamento, né? Por que que isso pode ser importante? Como eu falei no começo, né? Por conta da situação que a gente está vivendo, muita gente começou a ter nesse período insônia. Não tinha antes e começou a ter agora, né? Verdade, ansiedade também, né? Porque a ansiedade, o nervosismo, a preocupação. Então, isso é muito real também na questão da insônia, né? A ansiedade, assim, você está num estado, né? Não estou falando que da ansiedade necessariamente doença, né? Mas estado de ansiedade, mesmo numa pessoa que não tenha um quadro de diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? E aqui cabe mais uma vez, né, gente, aquela ressalva, do mesmo jeito que a gente falou lá, aqui também. Se você tem um quadro de ansiedade que é mais sério, ansiedade, depressão ou qualquer outro quadro de saúde mental que tem realmente trazido consequências, é importante que você consulte um profissional da área, tá certo? Consulte um psicólogo, consulte um médico e vá realmente fazer um tratamento pensando na sua saúde, tá? Na sua saúde mental, na sua saúde como um todo. Pois bem, falando da ansiedade, o estado de ansiedade no nosso organismo, ele é um estado de ativação que prepara o nosso organismo para uma luta ou fuga, né? Então, existe descarga de substâncias também, de neurotransmissores, de hormônios, né? Uma descarga adrenérgica que faz com que a nossa respiração fique mais rápida, curta, né? Faz com que os nossos músculos fiquem tensos, né? Tudo isso pensando em correr, pensando em lutar, né? O instinto do nosso corpo pensa assim, não é isso? Mas isso pode te causar sintomas ou sensações que vão te deixar acordado, estimulado, não vai conseguir dormir, né? E aí que pode entrar algum exercício de relaxamento para poder melhorar essa situação um pouquinho e te ajudar a dormir, se essa for a causa da sua insônia naquele momento, né? Então, dito isso, vou falar aqui de vou mostrar, na verdade, certo? Duas técnicas de relaxamento que são simples, são fáceis de aprender e você pode, se você quiser fazer aí juntamente com a gente para poder aprender, pode fazer. Inclusive, elas estão naquele vídeo teu, né, Rinelli? Então, eu fiz um Rinelli vídeo, deixa no meu tem um IGVT também vídeo. sobre ansiedade, depois quem quiser conferir. A primeira técnica são duas, tá? A primeira é em relação à respiração. Chama respiração diafragmática. Como é que é isso? Você vai fazer respirações profundas, tá? De forma bem consciente, de forma concentrada. Como é que a gente faz isso? A gente recomenda que você coloque uma das mãos sobre o peito e a outra mão sobre o seu abdômen, tá? Você estando assim sentado. Você coloca uma mão no peito e outra mão na barriga. Isso. E aí você vai fazer inspirações profundas. Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca, lentamente, tá? Você pode fazer de 10 a 15, 20 respirações. Então, você respira e sente o abdômen indo para frente como se fosse um balão enchendo, certo? Então, vamos lá. Puxando o ar pelo nariz. E solta pela boca. O peito, ele vai se manter constante, né, Mari? Ele não vai mexer muito do canto. Quem tem que mexer é a barriga, não é isso? Isso, Quem tem por que isso que é subir e descer é a diafragmático. mão da barriga, né? Isso, exatamente. Por isso que é diafragmático. Você sente a barriga enchendo como se fosse um balão, né? Você faz essa respiração, conta 10 respirações, 15, 20. Com esse exercício, você vai diminuir a sua frequência respiratória. Então, se você está com aquela respiração presa, curta, né, rápida, com isso você vai organizar seu sistema respiratório aqui e muscular, né, diafragma, para diminuir um pouquinho a frequência respiratória. Isso vai chegar como um entenderam, sinal... gente, como é que é a respiração? Botem ok se vocês entenderam. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar, tá bom? Isso, exatamente. E aí você vai fazendo essa respiração, né? Faz de conta 1, 2, 3, conta 10, conta 15, conta 20 e vai sentindo a sua frequência respiratória ficar mais tranquila, certo? A segunda é
pensando na sua musculatura. Por quê? Quando a gente está tenso, como eu falei, aquela resposta do nosso organismo de luta ou fuga, ela envolve nossos músculos ficarem prontos para agir, né? E isso pode gerar, muitas vezes, inconscientemente, uma tensão muscular, certo? Um travamento. Então, o que é que você pode fazer para tentar melhorar isso, certo? E, consequentemente, melhorar o seu sono. Porque se você está todo duro, né? O seu organismo entende que você está pronto para agir. Então, vamos lá. O que é que você pode fazer? Essa segunda técnica chama relaxamento muscular progressivo. Como é que é isso? Você estando numa posição confortável, pode ser sentado ou deitado, você vai conscientemente ir relaxando cada grupo muscular seu ao longo do seu corpo. Então, vamos lá simular como é que a gente faz. A gente vai fazendo por ordem, certo? Então, se você quiser, no momento de ansiedade, uma coisa que pode ajudar isso também, você se concentrar mais no que você está fazendo, é você fechar os olhos, né? Para você ir percebendo, tá? Meus músculos. Então, geralmente a gente faz uma ordem nesse exercício para poder você ter um melhor resultado. Então, você começa. Vai relaxando os músculos dos seus dedos. Relaxa o seu punho. Relaxa o antebraço. Relaxa o braço. Vai sentindo. Cada músculo, você conscientemente relaxando ele, certo? Relaxa os ombros, né? Relaxa o tórax. Mas se você estiver sentado, mantenha a coluna reta, né? Se estiver deitado, é até mais relaxante ainda. Relaxa o abdômen, vai relaxando as pernas, relaxa os tornozelos, relaxa os pés. Você vai acompanhando mentalmente essa onda de relaxamento nos músculos do seu corpo, certo? Ao final, esse é um exercício muito bom, assim, eu percebo, muitas vezes eu faço ele com pessoas que chegam para atendimento, assim, e estão muito ansiosos, eu faço ali, paro 1 minutinho, 2, você, num instante você faz, e isso é realmente, no final, você fazendo direitinho, concentrado, você realmente se sente mais relaxado, mais tranquilo também, consequentemente, né? Pronto. Então, agora a gente terminou essa parte, né? E a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Eu tinha deixado nos meus stories, antes um storyzinho para vocês já deixar perguntas antecipadamente. Então, as pessoas deixaram e aqui são uma dessas dúvidas que surgiram. Beber café. Muita gente gosta muito de beber café, realmente tem esse vício. Perguntaram, devo parar de beber café que horas para poder conseguir dormir bem? Pronto. Isso varia um pouco de pessoa para pessoa, certo? Por quê? Porque o café, a cafeína, que é a substância que está no café, que ela é estimulante, né? Deixa a gente desperto. Isso vai variar um pouco do metabolismo de cada pessoa. Então, às vezes, uma pessoa ela toma café, metaboliza mais rápido e não sente aquela sonolência. A outra demora mais tempo. Então, varia de pessoa para pessoa, geralmente, certo? Mas, no geral, uma média, a cafeína pode passar até 6 horas no nosso organismo, né? Então, você pode mais ou menos ver assim, eu vou dormir tal hora, então 6 horas antes eu não vou tomar café, né? Ou então também algumas pessoas recomendam por ser mais fácil, evite tomar café depois de 3 horas da tarde, por exemplo. Né? Uma regra geral, né? Depois das 3 da tarde. O impacto da tela azul. Perguntaram, como que isso pode impactar? Como pode impactar, né? Pronto. O impacto da tela azul é exatamente aquilo que a gente falou sobre o estímulo visual, né? A luz, os nossos receptores, eles avisam para o nosso cérebro que tem que ficar acordado, né? Então, assim, essa luz azul das telas tão comuns dos nossos celulares e tablets, enfim, tantas outras coisas, televisão, inclusive, ela faz isso, né? Então, o ideal é que você evite entre 2 horas antes de dormir, evite pelas 2 horas que antecedem o seu sono, ou pelo menos 1 hora, né? Mas o ideal é evitar nesse período, de 1 a 2 horas mais ou menos, essas telas, né? A luz azul, para poder você ter uma qualidade do sono melhor. Você tem um sono mais também, descansa mais, né? Quando você evita realmente esse período e os aparelhos. Sono reparador, pegar no né? sono rápido, isso. Alguma coisa que você pode tomar em casa que seja bem natural para poder melhorar dessa insônia? Então vamos lá, sobre opções naturais, né?
tem algumas opções que podem ajudar, certo? Então, uma opção que é natural, que é bem acessível e que você pode fazer na sua casa é o chá de camomila, o famoso chá de camomila, né, que a gente escuta falar que ajuda no sono. Né? Realmente, alguns estudos mostraram que algumas substâncias presentes no chá de camomila eles podem sim ajudar a qualidade do sono. Né? Mas para isso, o ideal é que você faça um chá um pouco mais concentrado, não faça aquele chá muito ralinho. Né? Faz um chá de camomila ali com 2 saquinhos ou até 3 saquinhos numa xícara, faz um pouquinho mais concentrado, né? E Grosso, toma à noite, um pouco mais concentradozinho mesmo. E aí tomar à noite que isso pode ajudar seu sono, né? Eu tenho vários relatos, inclusive aqui na minha casa, né? A minha mãe, ela fala que melhora bastante o sono dela. E faz sentido, né? Alguns estudos realmente comprovam isso. É uma coisa fácil, né? É uma opção natural, assim, tem poucas contraindicações, é um chá, né? Ele Como todo funciona chá, os realmente. grávidos devem evitar, né? Mas assim, é uma coisa bem acessível, você pode fazer na sua casa. Ele funciona realmente com efeito sedativo. Ele realmente vai te ajudar a pegar no sono mais rápido, né? Isso. E aí tem outras opções, existem medicamentos fitoterápicos, né? O que são os medicamentos fitoterápicos? São as medicações que são feitas à base de princípios ativos, substâncias que vêm de plantas ou de coisas naturais, né? Então, tem algumas opções de medicamento que são feitas à base do maracujá, né? À base da flor do maracujá. Existem medicamentos que são feitos à base de leite, de alguns produtos que são extraídos, isolados do leite, né, que ajuda a qualidade do sono. Outros da valeriana, que é muito conhecido, que é uma planta também, uma raiz. E aí, mas assim, como todo é um medicamento fitoterápico, mas ainda é um medicamento, né? Então, por isso é importante que você procure algum profissional de saúde habilitado para isso, né? Seja um médico, seja um nutricionista, alguém que esteja habilitado para te indicar, né? Porque como todo medicamento pode ter interação, pode ter efeito adverso. Então, por mais que seja fitoterápico, é importante que você tenha uma orientação pessoalmente, né? Assim, individualizada, quer dizer, para você se esse medicamento é indicado ou não. Então, perguntando sobre o maracujá. Pois é, eu pesquisei também, tem estudos que falam sobre o potencial efeito aí sedativo do maracujá, realmente. Mas no caso não seria o suco, né, Mari? Seria o concentrado mesmo da maracujina. Não é isso? Isso, a medicação ou os fitoterápicos que têm a substância do maracujá, elas vêm da flor do maracujá, né? Então, é outra parte, né, da planta, mas assim, tem gente que sente também com o suco de maracujá, mas com o suco não tem, assim, comprovação, né, que a gente indique, né, mas do fitoterápico tem sim, alguns estudos que falam, algumas pessoas que realmente sentem, né, uma melhora com o uso. Certo. A gente tá chegando quase ao final da live, tá bom, gente? Falta aqui uma pergunta. Perguntaram, Mari, sobre o uso da melatonina. O que é que você fala aí a respeito da melatonina? Pronto, a melatonina, para quem está chegando agora, né? A gente falou um pouquinho que a melatonina é a substância que o nosso próprio corpo produz, certo? Então, a melatonina em si, ela não induz o sono, tá? Ela não é sedativa, mas ela, como já é uma coisa que ocorre no nosso organismo, ela faz parte de um processo de regularizar o nosso ciclo sono-vigília, né? Então, assim, a indicação de usar ou de não usar a melatonina é importante também você passar por uma avaliação, porque, por exemplo, quando você está com essa questão da insônia, acha que não melhorou com todas essas dicas que a gente deu, acha que é um quadro que já vem se arrastando mais, e aí você vai, né, se consultar a respeito disso, é importante a gente ver o padrão do sono. Essa pessoa, ela demora a dormir, ela dorme logo e ela acorda durante a noite, ela dorme e tem um sono reparador, que horas ela vai dormir, ela acorda sempre no mesmo horário. Então é importante a gente entender um pouquinho o padrão da insônia, o que é, como tá o padrão do sono daquela pessoa, né, para poder ver se tem indicação ou não. Pronto, gente. Então, acho que é isso. Eu espero realmente que tenha ajudado a vocês, que tenha esclarecido alguma dúvida que vocês tenham, enfim. A gente tentou falar um pouco sobre higiene do sono, exercícios de respiração, tentamos esclarecer as dúvidas sobre coisas naturais que você pode fazer em casa. Queria agradecer desde já pelo tempo aí da Marília, ela se dispôs no tempinho dela aí, ela se preparou para esse momento, ela realmente trouxe coisas práticas para vocês, tá? Marília é uma amiga minha muito querida, então eu queria agradecer. E é isso, Mari, muito obrigada, viu, pela participação, que vem outros momentos aí. Foi ótimo, obrigada pelo convite, achei muito legal e eu espero realmente que possa ajudar vocês que estão assistindo. Manda para alguém que você acha que pode se beneficiar disso. E é isso.
Obrigada a todos que estiveram aqui. Desejo uma ótima noite de sono hoje para todo mundo.